Bom dia, escritoras mundialmente desconhecidas no ar. Eu sou a Marcela Azeredo e estou aqui com as minhas colegas do podcast. Oi, escritoras mundialmente desconhecidas. Eu sou a Elis Brito e vamos para mais um episódio dessa jornada. Nosso 8º episódio. Aqui quem vos fala é Georgia Anes e esse podcast vai ser especial, não é, Marcele? Sim. Pois é, estamos aqui com a professora Suzana Vargas. E, Suzana, assim, estou muito emocionada de te reencontrar, né, depois de tanto tempo. Suzana, que foi minha professora na faculdade, mas ela vai se apresentar um pouquinho e a gente entra nos papos aí, que vai ser uma delícia esse podcast hoje. Suzana, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada, querida. A emoção, ela é a mesma. Primeiro, feliz por conta desse podcast das escritoras mundialmente desconhecidas, né? Que é mais um podcast, não seria mais um, né? Mas é um podcast que se acrescenta tudo aquilo que a gente precisa, que existe já na internet, mas que precisa saber sobre leitura, literatura, poesia, o mundo, o universo da literatura, né? E você ter, né, pessoas dedicadas a divulgar, né? Isso é maravilhoso. E saber que você está aqui também, né? Vocês três, mas particularmente a Marcele, né? Me deixa muito feliz. Eu também estou nervosa, não pensa não. Tá? Gente, eu aqui entrevistando a professora, né? Me lembro quando eu entrei na faculdade, né, da cidade. A gente entra com muitos sonhos, né, Suzana? Achando que vai ser uma coisa. E impressionante como... acho que os professores, enfim, o que a gente vai experimentando, né, nessa fase da faculdade, realmente dá um destino para a nossa carreira, com certeza, decisões que a gente toma, né, que são muito importantes. E eu, como estava te falando no início aqui, realmente eu achava que eu ia fazer jornalismo impresso, né, uma coisa... escrever, que sempre foi a coisa que eu mais gostei de fazer na vida, mas acabei decidindo fazer radialismo porque eu achava que o jornalismo impresso era uma coisa um pouco mais engessada e fui querer ser escritora também, né? E desde daquela época eu já guardava os caderninhos, né, com as poesias, com os textos, né? Então, queria te dizer aqui, ao vivo e a cores, que realmente você é uma pessoa que influenciou muito positivamente a minha vida, a minha carreira. Isso não é mentira. Que bom. Maravilha. E não é à toa que você... Aqui, esse livro especialmente, né? Antes de você falar pra gente da sua vasta experiência como professora, escritora, eu achei muito interessante esse seu livro aqui, porque sempre me perguntam a respeito de leitura. Então, Marcele, como você, né, tem a honra de ter sido aluna da Suzana, você podia ler pra gente a dedicatória desse livro, que eu achei muito interessante. Então, vamos lá. Para Luiz Felipe Ribeiro, meu iniciador no mundo da educação para ler, e a todos os meus alunos. Me sinto aqui contemplada, aos quais menos ensinei do que aprendi. Isso não é verdade. E para a Manuela, minha querida neta e futura leitora. Isso aí. Então vamos lá começar nosso bate-papo, né? Conta pra gente a sua história, esse arsenal que você tem aqui de livro, de escrita. Como você falou, você tem poema, tem ensaios, né? O que mais você faz? Conta pra gente aí. É muita coisa, né, gente? Ao longo da... já não sou nenhuma mocinha, né? Já tô com muita idade. E ao longo da vida a gente vai fazendo, né, muita coisa, né? Meu início lá, né? Como eu comecei a ler, eu li desde cedo muito, né? Todo esse trabalho com os alunos, em geral, é um trabalho de estímulo, primeiramente, à leitura e à escrita, porque uma coisa vem com a outra. De tanto você ler, você acaba querendo escrever. Isso é real, né? E tem uma coisa também, você quando escreve, à medida que você escreve, você lê melhor. E à medida que você lê mais, você escreve melhor. Então é uma retroalimentação, não existe uma coisa separada da outra. Principalmente para quem se dedica, né, à escrita, quem resolve ser escritor, né? Então eu lia muito quando era menina, morava numa cidade muito pequena do Rio Grande do Sul, vim para o Rio aos 18 anos
Eu sempre conto essa história, que eu vim conhecer televisão no Rio de Janeiro, que eu não havia na minha cidade. Tão pequena era, não havia, né? Então eu cheguei aqui, fui apresentada a um mundo desconhecido, uma cidade grande, enfim. E a leitura, ela veio primeiro. E de tanto ler, desde menina eu gostava de escrever, tinha os meus cadernos de poemas, e ficava mostrando para esse e aquele, e lendo livros que às vezes eu lia, era muito precoce como leitora. Eu lia coisas que ninguém lia na minha idade, alguns autores, alguns poetas que com 12, 13 anos eu lia e repetia para mim mesma aqueles poemas do Baudelaire. São poemas de T.S. Eliot. Aí veio, claro, Drummond, uma série de autores, né? Então tudo isso fez primeiro a leitora, depois eu comecei a querer, claro, escrever. E isso foi que norteou toda a minha vida, né? Essa era o meu começo, né? E ao longo, depois eu vim para o Rio. Primeiramente, que eu adorava também esportes, né? Eu fiz um vestibular para educação física, vocês imaginam? Claro que eu levei pau, né? Química, física, tudo isso para mim é um mundo desconhecido, né? Um mistério até hoje, né? Não consigo ler uma fórmula de nada, né? E depois eu fiz para letras, e aí passei, enfim, e aí foi aquela coisa, eu me encontrei, né, na faculdade de letras, porque eu já era, né, já vinha com uma... então me encontrei, fiz o mestrado, eu também comecei a publicar cedo, eu publiquei meu primeiro livro de poesia com 22 anos, e depois publiquei mais outros livros. Continuei também até publicar esse ensaio, que é o Leitura, uma Aprendizagem de Prazer. É esse que vocês, né, mostraram, né? Uhum. Ele é resultado da minha tese de mestrado, que justamente leva em conta todo o aprendizado dando aulas. Eu dei aulas em vários níveis, do nível do primeiro grau à universidade, ensino médio. E tudo isso, eu aprendi muita coisa de verdade, a dedicatória é real, eu aprendi muito, né, a ponto de resultar numa tese de mestrado. Eu achei que uma tese poderia ajudar outros professores de literatura a trabalhar melhor, porque eu tinha tantos resultados maravilhosos nas aulas, era muito real, os alunos vinham conversar comigo sobre esse estímulo à leitura, sobre como eles... É verdade, assim, eu tenho essa sorte de encontrar, até hoje na rua, Suzana. Aí vem, Suzana, não esqueço de você. Você me apresentou Cortázar, Borges. Aí citam outros autores, né, assim, autores brasileiros, né, Machado de Assis. Eu levava outros escritores para conversar com eles. Assim, quando escritores que estavam começando na época, Sérgio Santana, Vitor Giudice, uma série de autores, João Gilberto Noll, autores que já nem estão mais conosco, mas que são hoje grandes, né, na literatura, né? E tudo isso, o livro é resultado disso. Então a minha vida, depois eu parti, quer dizer, continuando a dar aulas, né? Eu comecei, eu criei, ao mesmo tempo que eu continuei a dar aulas, eu criei um espaço, né? Eu criei um projeto, primeiramente, o Rodas de Leitura, que era o que eu fazia nas aulas, eu levei para um centro cultural, que foi o Banco do Brasil. Fazia nas aulas, eu transpus para lá, não é? E o projeto durou 13 anos lá, né? Ao mesmo tempo eu dando aula, sempre trabalhei muito, sempre, né? Eu acho que estou me estendendo muito. Não, eu conto mais. A casa é sua. Aqui vem mais. Aqui, tem mais. Tem muito mais coisa. A gente, muita daqui coisa. A pouco você vai falar mais. É uma vida inteira, né? Não dá para contar. E vocês têm que, né, continuar. Você vai falar dos seus projetos para frente, né? Dando continuidade aqui. Mas assim, eu queria te perguntar, a escrita e a vida acadêmica, o que veio primeiro? A escrita. Assim como a leitura, né? Assim, veio primeiro a leitura. Primeiro a leitura. E a escrita, um pouco a cavaleiro da leitura, né? Vieram, essas duas coisas vieram juntas, né? Caminham juntas, né? E a vida acadêmica, quando eu entrei na faculdade de letras, eu me contentei, assim, eu digo, não, daqui eu vou dar aulas. E essa dedicatória a esse professor,
Luiz Felipe Ribeiro, que já faleceu durante a pandemia, inclusive. Ele foi o professor. A gente sempre tem um professor, Marcele. É verdade. Sabe? É um professor que é aquele que abre um caminho para nós. E eu me lembro que eu estava no segundo período da faculdade e já começando a dar aulas. Eu dei aula muito precocemente, assim. Eu dava aula em tudo que é lugar, porque eu queria aprender a dar aulas, né? E muito preocupada com como é que faz para dar aula de literatura e língua portuguesa também. E ele me disse uma coisa que foi para todo sempre. E até hoje é o meu norte, assim, para a vida toda, para todo o trabalho. Ele disse assim: Suzana, você, enquanto professora de literatura, se você despertar nos seus alunos o gosto pela leitura, você já fez 99% do seu trabalho. E isso eu levei para o resto de toda a minha vida, todas as minhas coisas tudo que eu trabalhei, nas coisas que eu trabalhei foi assim. Dar aulas para mim era sempre isso. E daí eu ter sempre a literatura, texto, né, como bandeira, tá? E despertar as pessoas para uma coisa mais viva. Era uma época de muito academicismo naquele momento. Não se falava, por exemplo, em leituras públicas de autores, que começou tudo com as rodas de leitura, na verdade. De pessoas independentes, né? Porque era sempre os clássicos, né? E trazendo, embora eu trabalhasse muito os clássicos nas rodas de leitura, né? A importância deles, né? Eles são muito importantes, né? Claro. Então, assim, mas essa coisa da leitura, quer dizer, eu tirei um pouco, uma coisa que eu sinto muito é que eu tirei a leitura e a literatura dos muros, ela saltou os muros da universidade e se tornou assim popular, né? Cotidiana. Daí depois começou a pipocar outras coisas também, né? Festivais de literatura. Eu sinto que eu tenho uma pedrinha nessa construção. Sim, uma pedra real. Robusta. Né? Ótimo. Robusta, assim, em vários aspectos, assim. Profissionalização de escritores. A gente começou, né, nas rodas de leitura, né? Fomos praticamente o primeiro projeto, assim. Tem até o Instituto, né, Georgia, que você ia perguntar para ela, o Instituto Estação das Letras. Né, que você fez curso, oficinas, faz até hoje, né? Serviços editoriais. Qual a importância que você vê na formação literária, com base nos cursos, nas oficinas? Nós falávamos há pouco, né? Quer dizer, todo esse aprendizado, ter a certeza de que a leitura leva à escrita e que uma alimenta a outra, né? A criação da Estação das Letras, ela veio depois que eu percebi que havia também, com as rodas de leitura, uma curiosidade e uma necessidade das pessoas entenderem melhor o que é escrever. Então eu já trabalhava com algumas oficinas de poesia, principalmente, eu sozinha, né? O primeiro espaço de oficinas que foi a Olá, que foi uma oficina que era um pouco mais, digamos assim, ligada à academia, mas ao mesmo tempo me deu um norte ali. Depois das rodas, eu vi que havia uma necessidade de um espaço para isso. E eu criei a Estação das Letras inicialmente. O nome inicial é Estação das Letras, Oficinas de Leitura e Escrita. E chamei os escritores, porque nessa época eu já conhecia os grandes autores brasileiros. Eram pessoas que eu já conhecia, já tinha uma relação de amizade, de camaradagem com alguns e de amizade. E eu chamei todos eles para trabalhar na Estação das Letras. Então eu tive assim, são oficinas de leitura. Nós temos ainda, há 30 anos, esse ano foi uma coincidência eu poder falar isso aqui, né? É o Instituto, hoje é Instituto, não era na época. Mas ele foi criado como uma cooperativa com esses grandes autores. Tá? Então sempre foi eles recebiam praticamente metade do que tudo que entrava, né? E a outra parte era para sustentar, era um espaço físico.
Sim, né? então, além de você incentivar a leitura, a escrita, você ainda incentivava a produção literária, né? A movimento, os escritores. Com as rodas de leitura que já existiam, nós começamos, por exemplo, a reconhecer o trabalho intelectual pagando pessoas para ler. Tá? Sejam professores, escritores. Foi muito legal. Isso foi em 2003. Me lembro que eu ligava para as pessoas. Meu sonho é ser paga para ler, gente. Eu ligava, porque eu sempre chamei para as leituras, para as rodas de leitura, eu estava interessada ou em escritores falando sobre o seu trabalho, ou grandes leitores. Então... A troca é muito grande, né? Exato. Então, chamei assim grandes leitores que estavam, por acaso, na universidade e que sabiam mediar, sabiam trabalhar o texto, sabiam despertar isso que eu queria. Olha o meu professor, né? Que não era eu só que fazia o trabalho, as outras pessoas também. Então eu chamava, eu me lembro que quando eu comecei a chamar e eu dizia que seriam pagos, e era o CCBB, e tinha patrocínio? Tinha um patrocínio que seriam pagos. Todo mundo estranhava porque até então não se pagava. É isso que eu ia te perguntar a respeito do clube de leitura. Até você tem um clube de leitura no CCBB, pagava. Né? Eu tenho, agora eu voltei ao CCBB com o clube de leitura. Como é que é esse projeto? Porque ouvindo você falar, eu acabei voltando lá quando eu era professora do ensino médio. E eu lembro dos alunos, como você falou que esse seu ensaio é uma ajuda até para os professores de língua portuguesa e literatura. Eu lembro os meus alunos ficavam assim, mas como como é que faz redação? Aí todo mundo, tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu falava, gente, isso é um esqueleto. Se você não tiver nada para pôr dentro, não vai dar vida. Então, vocês vão ter conteúdo para preencher essa forma a partir de leitura. É lendo. E aí eu vi aqui que você tem ainda esse clube de leitura, como é que funciona no CCBB, como que ele surgiu, como é que é? Rapidinho, só para falar que o CCBB é o Centro Cultural Banco do Brasil, né? Tem do Rio de Janeiro, né? Mas a raiz é do Rio de Janeiro. Na época das rodas de leitura, isso tudo começou em 1993. Tá? Eu sou antiga. O meu trabalho com leitura começou nos anos 80, dando aulas. Também gerenciei um projeto do MEC, que era Clubes de Leitura, já se falava. Eu gerenciei um projeto em 81, entre 81 e 82, no Ministério da Educação também. É muita coisa que fui fazendo, né? Um dia eu vou escrever minha vida nas letras. Você escreve e traz para lançar aqui no nosso podcast. Só para organizar. Um tratado. Vem até... Aí eu vim trabalhando com oficinas de criação, com leitura. Publiquei o livro de leitura. Comecei o projeto das rodas de leitura no CCBB, que durou de 1993 a 2005, foram 13 anos. Eu fiz um público, nós tínhamos de 8 a 10 leituras por mês, tá? E tratando de autores clássicos, contemporâneos, a gente fez um público para a literatura ali. Isso eu tenho certeza que aconteceu, tá? E não era assim, eram 100, 200 pessoas na plateia, não era... pouco, não. Depois o projeto terminou, tudo começa e termina, né? Sim. Acho que é importante, né? A gente ter consciência, né, de que você não é eterno, nem as coisas são eternas, né? Então, terminou o projeto, eu já tinha a Estação das Letras, onde eu reproduzia muita coisa, né? Trabalho com rodas de leitura. A Estação tem um projeto também paralelo imenso, né? Então, assim, isso. E eu vim com a Estação das Letras, que eu fundei em 1995, e começou a funcionar de fato em 96, mas ela existe desde 95, até 2020. 2020, nós com um espaço de oficinas, com salas para as oficinas, com uma pequena livraria só de literatura, tudo muito simples, tudo muito modesto, tá? E depois veio a pandemia, eu tive que fechar o espaço. Fazia 25 anos com o espaço, tá? E fechei. E agora, há 5 anos, nós estamos totalmente virtuais,
Tá? Então, o clube de isso que eu ia te leitura agora perguntar. é virtual. O clube de leitura, ele não, o clube de Não leitura é presencial. É presencial. são duas coisas. O clube de leitura é um produto da Estação das Letras, digamos assim, é um projeto do Instituto que tem um patrocínio. O projeto tem patrocínio, o espaço o Instituto não tem. A gente se atira assim que nem Sim, vocês. sim. Sem paraquedas há 30 anos. Tá? Tá O caindo clube de cada leitura, sim, ele é presencial, ele é mensal. Todo mês tem um escritor lendo, tem uma programação toda preparada mesmo, já está fechada até o ano todo, tá? E ele é mensal, é numa sala para 150 pessoas, sendo que às vezes tem que abrir a segunda sala com mais 150, porque as pessoas vão mesmo. Elas leem, elas escolhem o livro via Twitter. O livro eu anuncio o autor, a curadoria é minha, mas quem escolhe os livros do autor é o público. Então a gente põe em votação todo mês pelo Twitter 3 livros daquele autor e o público escolhe sobre qual eles querem que o autor fale. E leia também. Você até comentou que o próximo vai ser o do Ney Mato Grosso, tá? Vai ler essas memórias, ele vai... É fantástico esse livro. Tá? Ele vai ler as suas memórias dia 9 de abril, às 17h30, no Centro Cultural do Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. E como é Tá? que a gente faz para ter acesso, para se inscrever? pra Vocês, estar presente? no dia, que é sempre quarta-feira, vocês entram no site do CCBB Rio, né? E você retira as senhas. É importante entrarem cedo. E também é importante dizer, porque lamentavelmente, né, às vezes as pessoas entram, pegam a senha e não vão. Porque tudo que é gratuito não é valorizado, né? Exatamente. E eu lamento muito que, né, haja essa espécie de deseducação, né? A pessoa não... Então, muitas vezes, não desanimem e tentem ir, porque a gente tem uma fila de espera, uma fila de desistência, que a gente chama, às vezes que é grande e todo mundo que vai, ninguém nunca ficou de fora, tá? Então é bom... Importante. Então, Estaremos lá. anotem aí, hein? Tá, Na Ney agenda, Mato Grosso. Ney Mato Grosso, dia 9 de abril, no CCBB do Rio. Isso aí. E mediação de Suzana. É, isso aí. Esse ano eu estou mediando com um querido amigo, um escritor que eu gosto, poeta, escritor, jornalista, que é o Ramon Nunes Melo. Conheço ele. Tá? Escreve muito esse menino. Um queridíssimo. Hoje, desse ano, eu estou fazendo uma parceria. Pela primeira vez, eu faço a parceria com ele na mediação. Eu ia até pegar um gancho, assim. Jorge, acho que queria te perguntar alguma coisa, mas só pegar um gancho nessa fala aí sua. O que você está fazendo agora, né? Claro que a gente poderia falar mais no final, mas já que você falou desse projeto com esse escritor, ele é um escritor também, né? O que você está escrevendo? Tem algum projeto em andamento, assim? Você tem alguma dica para dar aqui para os nossos queridos que nos acompanham, nossos escritores e escritoras mundialmente desconhecidos? Além da leitura, como você já falou bastante, tem alguma outra dica para quem quer alimentar a sua escrita? Você está escrevendo agora, além desse projeto? Olha, eu escrevo desde sempre, né? Eu sou... também veio, acho que essa coisa da escrita e da escritora veio desde cedo. Eu publiquei meu primeiro livro com 22 anos, né? Já falei. E segui, continuei a publicar. Eu publico para crianças, eu publico para livros infantis, livros juvenis, poemas e ensaios, né? Como esse que vocês citaram aí, da leitura. Agora, sou assim, só que eu sou como é, digamos, o século XXI, os anos 21, né? Ele me pegou assim, publicando menos, porque os trabalhos nessa área toda de projetos, como do Clube de Leitura, em bienais, fazendo curadorias. Eu faço curadoria de bienais inteiras. Estou preparando uma agora para Campos, Goytacazes, imensa, não é? São quase 200 autores convidados para lá, e tal. Isso tudo acabou me paralisando. E a escrita foi ficando um pouquinho de lado, sem tempo até para negociar livros com os editores. Então eu tô esse século, por exemplo, eu publiquei um livro que é o Amor é Vermelho, um livro de poemas que está ali, né? Aqui, O Amor é Vermelho. Capa linda. Tá.
E tô preparando um, né, que vai sair. Eu espero que eu tenha tempo de apresentar ele até o final do ano, tá? Também é um livro de poemas e um livro de crônicas, que são memórias com escritores, chama Escrever para Lembrar, que é um livro de crônicas que eu publiquei num site durante quase 3 anos e estou reunindo num livro. Agora, vamos lá. Dicas. O que alimenta a sua. Eu acabei de ver, né? A literatura, porque tudo tá. A literatura, acho que seria mais pode falar. Né? É uma vida, assim, né? Uma parte do meu trabalho também, durante muitos anos, trabalhei na Biblioteca Nacional, editando uma revista de poesia, editando uma outra revista de ensaios, a Poesia Sempre, que foi uma revista muito conhecida, e foi uma revista muito conhecida e é importante. Eu espero que até a nova direção retome essa publicação com outros editores, naturalmente. E a Buriti também, que era uma revista de ensaios para professores, né? Do ProLer, que é um projeto de leitura onde eu trabalhei também. Tudo na Biblioteca Nacional. Não tem assim, os setores são muito amplos, as coisas, né? Mas vamos lá, dicas de leitura, né? Vamos lá, assim, pensar. Você veja que por mês eu leio uma quantidade razoável de livros, até por conta do clube, por conta de outros trabalhos, porque não é só o clube de leitura. Eu gosto de acompanhar. Hoje em dia eu leio muito menos do que eu, digamos, gostaria e muito... Eu queria ler melhor hoje. Não é ler melhor, não. Ler mais, mas com o tempo você vai vendo que o teu ritmo ele vai diminuindo porque você vai fruindo mais a leitura e você acaba lendo mais devagar. É impressionante. Vai degustando, porque né? Você vai encontrando muito mais, acho que a maturidade, exatamente, né? Ela vai te dando, assim, cada frase, você é muito mais cuidadosa, né? Com aquilo que você lê, e você vai encontrando naquilo que as pessoas escrevem, né? Muito mais. Então, a fruição, ela é maior e por isso ela atrasa, o ritmo é mais lento, tá? Em compensação, tem muita coisa, né? Vamos lá, dicas, né? Primeiro, esse livro do Ney. As pessoas têm que saber que eu não estou chamando o Ney Matogrosso só porque é o Ney Matogrosso, essa personalidade da nossa cultura artística, porque ele não é só o grande cantor, performer. Ele é um artista completo, né? Ele é um diretor, iluminador, ele tem assim, e é um leitor maravilhoso, é um grande leitor. Então, a gente não chama porque é uma personalidade, porque está na grande televisão, do destaque, não. É quando a pessoa tem, de fato, uma ligação com a leitura, né? Então, esse é um livro de memórias, né? Que é esse Vira-lata de Raça. Está aqui, né? Ney Matogrosso, né? Vira-lata de Raça. Memórias, tá? Ele pode mostrar para aquela câmera ali que aqui, ver, gente, tá? Vira-lata de Raça, dia 9. A próxima leitura do seu clube, né? É a próxima leitura do clube. E eu acabei de receber a autora Somali, que o nosso clube abriu ontem com um evento que está virando um clube de leitura internacional, porque todos os anos a gente traz alguns autores internacionais, já trouxemos Mia Couto, Agualusa, assim, vários escritores, né? E ontem recebemos a Djaba Chego, que é uma escritora ítalo-somali, que ela escreve, o tema dela é uma espécie de autoficção em que ela conta a história da sua família refugiada na Itália. E você conhece a Somália através dessa autoficção. Que maravilha. E a África, e conhece a Itália também. Então eu recomendo muito 2 livros da Djaba, um deles que foi que o público escolheu ontem, que é Minha Casa é Onde Estou, tá? Minha Casa é Onde Estou. E é pela editora Nós, tá? E o Cassandra em Mogadíscio, que também é um livro onde ela traz toda a sua experiência de vida e a história
né, dos refugiados, sabe, das chegaram, desigualdades, da economia mundial, a geografia mundial, como é que ela acaba interferindo na língua, nos costumes, e é isso aí, a miséria humana também, né? Interessantíssimo. Que o mundo é feito. Então, meninas, não sei, vocês têm, a gente tem que tomar um café, porque o tempo está correndo, e vocês têm mais alguma coisa para perguntar, Georgia? Perguntar para ela sobre esse livro com a Rosiana Murai. Esse livro é um livro de 98, olha só. É um livro que eu fiz com a Rosiana, um livro de cartas. A Rosiana, ela morava em Saquarema, uma grande amiga de 40 anos, tá? Uma amiga de muito tempo. E ela morava, na época, em Mauá. Hoje ela voltou a residir em Mauá. De lá, depois ela casou, ela veio para Saquarema. Mas ela morava em Mauá, eu conheci ela antes do casamento de Saquarema. E e Mauá, ela mora no sítio do Vale do Pavão, que é uma mata, uma floresta maravilhosa, divina. E de vez em quando eu ia para lá, e uma noite nós estávamos olhando aquele céu maravilhoso de Mauá. Eu falei, cara, como a vida aqui é diferente. Ela morava lá, e eu na cidade, né? Rosiana, vamos escrever um livro sobre duas adolescentes? Como é que é a vida de duas adolescentes? Uma morando na mata pura e outra na cidade, no meio daquela confusão. E aí nós estabelecemos que nós íamos escrever. Ela seria a Clara, que mora na montanha, que tem uma visão poética do mundo, com aquele cotidiano, né? A Clara vai a cavalo para a escola, né? E a Bárbara está em casa, num apartamento minúsculo, né? E a Bárbara seria eu, né? Quer dizer, é uma invenção de uma personagem, né? E aí foi a Bárbara e a Clara, a correspondência das duas. É muito lindinho. Eu acho que, embora hoje não tenhamos mais cartas, né? Esse livro foi muito adotado. As pessoas, e até hoje, perguntam para a Rosiana, principalmente porque a Rosiana, ela é uma escritora, digamos hoje, que é uma personalidade literária. Eu não me tornei essa personalidade na área da escrita, ainda, né? E nem nenhuma, né? Então, veja só. Porque, Suzana, vou te contar uma coisa. O pessoal cobra a continuidade do livro. Reza a lenda de quem participa do nosso podcast, vence concurso, ganha prêmio, é indicada. Então, fica conhecida. Fica mundialmente conhecida. Então, olha, eu não me queixo, assim, que realmente tenho livros infantis, por exemplo, que alcançaram 8, 9 edições. Às vezes, teve uma época que as edições eram de 5.000 exemplares, né? Isso então, já é um prêmio, né? Isso para mim é um prêmio, sim, sabe? E o fato de ter, assim, entrado profissionalmente, né? Eu não tive a sorte de ter editores que apostaram em mim, que eu não precisava custear, porque hoje em dia, né, para a pessoa se lançar, ela precisa muitas vezes bancar, porque é o modo dela se lançar, né? Né? Mas eu tive a sorte de ter editores de livros até de poesia que terem mais de uma edição, né? O de leitura também teve esse aqui. Essa não é a edição de agora, tá? Essa é da José Olímpio. Ele foi relançado pela Alta Books agora, e eu fui buscar o livro em casa, não achei, eu trouxe esse, né? Assim, foram 8 edições desse, e mais agora uma da Alta Books que saiu, né? Então, assim, eu tive essa sorte, né? Mas, assim, eu não me queixo, assim. Mas isso, gente, é sempre um recomeço publicar. Eu quero dizer isso para vocês. Tá? Toda a publicação, se não se publica e agora tá tudo certo, tudo feito, agora as editoras vão se abrir para mim. Não é. É uma conquista. É uma luta. A gente sabe. Uma luta diária, né? A gente sabe. Nós aqui, como independentes, a gente sabe muito dessa luta. É um trabalho. É um trabalho, sabe? Eu aconselho todo mundo. Se inscrevam nos editais, nos concursos literários, que hoje nós temos muitos concursos também. Aquela pessoa que está começando o seu primeiro livro, seus primeiros poemas, coloca lá, porque é um estímulo, não é? E aquela coisa, você precisa ter um primeiro livro para apresentar, não é?
Eu acho sempre legal que você busque uma editora e que não banque o livro, uma editora que, né, existem algumas acredite em você, no seu trabalho. Existe hoje algumas editoras que fazem esse trabalho, que acreditam, publicam às vezes os 100 primeiros livros, por exemplo, como a Patois faz, né? Agora tem outras, né? Então eu aconselho, sim, sabe? E eu acho que tem que apostar em você, mas apostar, eu acho que as oficinas, não falamos delas, né? As oficinas, elas também são um caminho bom. Que, na verdade... de sair um trabalho mais amadurecido, amadurecido. Né? Eu abri a estação por isso, porque eu via que as pessoas escreviam assim: mamãezinha querida, tu és a minha vida. Fez uma rima, ela acha que fez um poema. Um poema não é uma rima. Isso eu falo muito nos meus... Né? Então ela tem que saber que é um outro trabalho, que não é só inspiração. Inspiração é importantíssimo. É parte, mas é muito trabalho. Fundamental. Você se emocionar com alguma coisa, você se motivar com alguma coisa, né? Mas depois vem um sobretrabalho, um retrabalho. Isso eu falava em tudo que é lugar, inclusive na faculdade. Precisa trabalhar. Eu era, às vezes, até meio... Dizia, não, gente, aqui não, né? Sim. Tem que ter também um trabalho de revisão de português. Enfim, esse é um universo que um dia... É tanta coisa pra gente saber, né? Olha, eu acho que você tem que voltar aqui mais uma vez, pra gente tomar um café de novo. Vem, que eu porque tenho muito é tanta coisa que você tem pra oferecer, assim como a sua experiência é muito vasta, né? Então, são muitos anos de produção literária, você tem um repertório aí maravilhoso pra passar pra gente, pra quem tá começando agora. E que honra te receber aqui. Eu não sei se as meninas têm mais alguma pergunta, se você quiser também falar mais alguma coisa, fica muito à vontade, assim, pra gente finalizar essa primeira parte. Mas desde já queria te dizer que você é muito bem-vinda. Tá, quiser voltar aqui, a gente fazer, quando você tiver com um novo trabalho, né, Marcele? Com certeza, a gente traga pra gente, conta pra gente, siga a gente também nas redes pra gente saber de você, porque é muito interessante ouvir o que você tem a dizer, de verdade. Que hoje nós vemos aqui com uma personalidade poética, né? Que tem esse olhar. Eu achei lindo, que eu adoro poesia e caderno de outono, estamos no outono, gente, começando hoje. E outros poemas. É um livro da Susana Vargas. E que eu achei lindo isso aqui. Susana Vargas é o que poderíamos chamar de uma personalidade poética. Já é claro e sabido que Susana é uma poeta e que se sobressai no quadro da produção literária dessas 2 últimas décadas. Eu achei lindo isso, porque é aquele olhar que até você citou, né? De olhar mais profundamente para o texto, né? E ter até um ritmo mais lento, mas é a forma da absorção que fica mais pura, eu acho. E a gente quer agradecer a tua participação aqui, que foi riquíssima, né, gente? Podemos dormir aqui, né? O resultado desse olhar é uma pilha de livros que eu não leio, que eu não consigo ler, que eu recebo muitos livros, né? E é uma pilha que eu fico tentando dar conta e não consigo muitas vezes. Agora, eu queria só terminar, né, falando de uma coisa importante que eu achei que eu devia falar. E depois, que o Instituto Estação das Letras, que está completando 30 anos agora, ele já há 2 anos ele tem uma formação literária para escritores. Olha que importante. Ninguém vai ensinar ninguém a ser escritor, mas tem uma formação que é um curso são 160 horas, dura uns 6 meses, 7 meses, e que dá a você um conhecimento mínimo do universo literário. E como encontra esse instituto? Quais são os endereços das redes sociais de vocês? Você coloca lá no www.institutoestaçãodasletras.com.br, você entra e você tem lá a formação. É uma formação que ele tem matérias práticas, que são você escolhe fazer, se você quiser escrever para criança, tem a curso prático e tem aqueles de informação. Então você tem história do livro e da leitura, formação, mercado editorial para novos autores, são matérias, digamos, obrigatórias para você não entrar no universo do livro sem desconhecer os seus direitos como autor.
Isso é outro tema importante, tá, gente? Importantíssimo. Nossa, vamos para. Vamos Olha só, direito. guarda esse episódio. tema. Não, vamos guarda esse tema pro próximo pra Me gente chamem, trabalhar com no o maior outro prazer, episódio. Com o maior prazer virei, porque eu Sim. gosto de falar. Uhum. Porque muita E as gente nossas- entra de gaiato nesse os navio. nossos escritores mundialmente desconhecidos, eles precisam dessa formação, dessas informações, Tá. para não se frustrar tanto, Isso, né? isso. Porque é um caminho artístico, como todo, Isso, é um isso, caminho isso. difícil, né? É Tem seus difícil, percalços. ele é maravilhoso. Maravilhoso, mas Porque escrever é uma coisa que só precisa lápis e caneta, lápis, papel, caneta, e não precisa de mais nada. E a ideia. E a ideia. A As inspiração. nossas Meio ideias. Glauber Rocha, uma ideia é uma câmera, né? Mas a gente Exatamente. não precisa nem do dinheiro da câmera. É. Só um papel. Só uma ideia. Lima Barreto escrevia em papel de pão. No guardanapo, né? A gente Minha mãe escrevia em papel de pão. papel de pão. Papel de feira. guardanapo, né? Quantos escritores né, que Vinícius. são muito conhecidos escreviam no guardanapo no bar. Posso Então, falar não um tem- poema do Quintana? Pini, vamos, maravilhoso. Vamos fechar com chave de ouro. É. Pode, aquela câmera é a sua, fala o poema. É um poema que estava no marcador de livros quando nós abrimos em 96 a casa e que diz assim: quem diz que ama a poesia e não a sabe fazer é apenas um poeta inédito que se esqueceu de escrever. Mário Quintana. Ei, Que presente! Obrigada, Suzana. Obrigada, Prazer ter Suzana. você aqui com a Obrigada. gente. Tá bom. Esperamos você novamente Tá bom, aqui. querida. E você que está assistindo a gente, curta, compartilha, siga a Suzana, que ela tem muita coisa para oferecer. Siga as orientações que ela deu e continue com a gente, que a gente vai fazer um intervalinho aqui para o nosso café. Né, Marcele? A Né, gente já Elis? volta. A Já, gente já. já volta. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Então, gente, voltamos do nosso cafezinho e temos a honra e a alegria de receber Melissa Nasser, autora de A Poeira de um Nome. Só que essa menina de apenas 25 anos tem tanta história linda para contar que eu vou parar por aqui. Eu vou dar a voz para ela. Fala, Melissa, por favor. Oi, gente, é uma alegria estar aqui. Eu me senti muito honrada, assim, muito querida por receber esse convite. Eu acho que a gente precisa realmente de mais podcasts que falem sobre escrita, sobretudo escrita feita por mulheres aqui no Brasil. Acho que é uma oportunidade que a gente tem de democratizar esse tema, né? Deixar esse mercado menos fechado e encontrar mais autoras mundialmente desconhecidas, né? Que precisem de uma palavra dessa, que precisem desses tipos de informação, assim, que vocês trazem para cá. Quero que vocês saibam que eu tô muito feliz, muito grata e que eu tenho certeza que vocês já estão fazendo a diferença aqui. Obrigada. Obrigada, muito obrigada. Melissa. Fala um pouquinho da sua experiência, da sua vida, como começou esse seu processo de escrita. Meu processo de escrita começou muito cedo, eu acho. Começou logo quando eu fui alfabetizada, assim. Quando eu era bem criança, os meus pais me contam que eu já era bem atraída, assim, pelos livros, né? Eu venho de um tempo que a gente não tinha ainda os tablets, né? Com as crianças, essa coisa do digital ainda não existia. A tecnologia era mais a televisão. E aí, meus pais sempre trabalharam muito. E eles falavam que quando estavam no trabalho, tinha um shopping que tinha um quiosque cheio de livros ali, que tinham vários livros em promoção, tinham uns teatrinhos para as crianças. E eles me contam que eu ficava muito fascinada por aquilo ali. E eu queria ficar no meio dos livros e ficava pegando um, pegando o outro. Eu não tinha a menor noção nem do que era, porque eu não li ainda, né? Eu tinha uns 2 aninhos e pouco. Mas minha mãe começou a comprar livros para mim. E eles começaram a ler pra mim, e aí eles viam que eu tinha muito interesse, apesar de ainda não saber ler. Então, meu pai fala que eu fazia assim, eu pegava o livro que ele já tinha lido, pedia pra ele ler umas 3, 4 vezes, até eu decorar aquilo. Aí eu abria o livro e eu começava a fingir que tava lendo, pra ter aquela experiência, sabe, de leitura, mas ainda sem decifrar as letras. Então, pra mim, a alfabetização foi muito importante porque me deu linguagem, né?
me deu, acho que, uma oportunidade, assim, abriu uma porta enorme para mim, para que eu pudesse eu mesma ler o que eu quisesse e escrever também. Então, a escrita começou quando eu tinha uns 7 anos. As professoras da escola começaram a ver que eu tinha muita facilidade e que eu tinha muito desejo, assim, de continuar escrevendo, né? Eu me lembro de fazer uma prova, acho que era na primeira série. Hoje acho que é o primeiro ano, né, Agora é do primeiro colégio, ano, né? Primeiro ano. Agora é primeiro Tudo ano. mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. Já tem anos que eu tô fora da escola, então tudo mudou. Mas assim, eu lembro de fazer uma prova de redação, que era pra você escrever, obviamente, né, um texto, e aí eu olhava assim pro lado da minha mesinha, pros outros alunos, eles estavam assim no primeiro parágrafo e assim, era difícil, sabe? E eu sentia todo mundo falando, nossa, é muito complicado fazer isso, eu não gosto, sabe? Assim, é penoso. Então, eu vi as crianças reclamando muito e eu já tava assim, amarradona. Na terceira página, assim, muito feliz. Claro, eu tinha dificuldade em outras matérias, de cálculo, de outras coisas. Mas com o português, com a escrita, era algo que assim, eu tinha desejo mesmo, aquilo ali me tomava. E aí, o meu pai trabalhava muito na época, meus pais são divorciados, né? E minha mãe viajava, vinha aqui pro Rio fazer o trabalho dela, e eu ficava às vezes com meu pai depois da escola. Aí você imagina, né? Um pai trabalhando com uma criança de 7 anos, pendurada do lado, onde que vai colocar essa criança? E aí, no escritório dele, tinha uma mesa que estava vazia, porque um funcionário, infelizmente, faleceu na época. E aí, meu pai chegou pra mim, muito criativo, virou pra mim e falou assim, olha, Melissa, essa mesa aqui é pra você trabalhar. Então, quando eu estiver ali dentro, você fica aqui trabalhando também. E eu entendi no literal. Sabe? Eu era uma criança que eu entendia muito no literal. Não podia ser diferente, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Primeiro eu comecei a pegar uma máquina aquelas de conta que fica saindo, sabe? Ai, eu era louca com essa máquina do barulho escritório do meu gostoso, pai. né? Não, tá me levando aqui na minha infância agora. E essa máquina no escritório do meu pai, eu ficava lá acabando com aquela bobina. Exatamente. Exatamente. Eu ficava ali o dia inteiro naquilo. Mas eu não tava fazendo nada. Então eu fazia contas aleatórias, porque na minha cabeça eu tinha que trabalhar. E aí eu tava tentando copiar o que ele fazia. Eu via ele na máquina e tentava. Mas ao longo do tempo eu vi que não era minha aquilo ali. E aí eu vi um computador que tinha, na verdade, uma internet de escada, né? Aquela internet que você não conseguia nem abrir o Google direito. Mas tinha o Word. E aí tinha uma impressora do lado. E eu joguei uns joguinhos no computador até o momento que eu achei cansativo. E aí eu falei, vou abrir esse negócio. Eu lembro que eu cliquei no ícone do Word, era novo, porque era 2007, né? E aí era novo e tal, e eu abri aquilo ali e eu vi aquela barrinha batendo pela primeira vez. Eu me lembro desse momento. Aí eu lembro que passou pela minha cabeça, muito, assim, ingênua, né, de criança, que eu queria escrever um livro. E aí fui e comecei a escrever. Falei com meu pai, bati na porta dele e falei, olha, eu vou escrever um livro. Ele, que bom. Quantos então eu anos quero você ver. tinha? 7 anos. Que perigo essa menina. Nossa, Meu Deus do céu. Não ficava no ócio, né? Não curtia o ócio. Precisava de um negócio ali pra fazer. Mas eu acho que muito influenciada por eles, assim, por ver eles muito produtivos, trabalhando o tempo todo, sabe? E aí, nessa história toda, eu comecei realmente a escrever. Então, todo dia que eu tava lá no escritório dele, depois da aula, eu ia pro computador, já tinha meu arquivo salvo do Word, eu ia lá escrever os capítulos. E detalhe, eu imprimia todos, um por um, pegava uma pasta, um envelope e levava na sala dele. Ele numa reunião, com um monte de gente na sala, falando de assuntos de adultos seríssimos, e eu... Pai, lê meu livro. Exatamente. E assim, eu sou bem baixinha hoje. Então, eu com 7 anos era uma tampinha. Eu não... Pra você ter uma ideia, a sala dele tinha um vidro que dividia... Sabe aquele de drywall que divide a parede? Eu não conseguia chegar no vidro. Ele não via a minha cabeça. Maravilhosa. Eu batia assim, só via minha mão. Aí ele fazia assim pra mim. Eu abria e eu falava assim, terminei mais um capítulo. Eu ia lá, deixava na mesa dele e saía. Mas assim, isso é muito divertido hoje, é uma coisa que eu gosto muito de lembrar, porque ele lembra também, e era uma coisa constante, o pessoal do escritório é o mesmo até hoje. Eles
lembram de mim fazendo Você isso. já era escritora desde 7 anos. Não, mas assim, Então, seu pai foi o seu primeiro leitor crítico, Leitor podemos crítico. dizer? olha, eu sinceramente, eu não sei se ele leu. Eu vou até perguntar pra ele. Olha aí, pai. Mas na minha cabeça, ele lia. Entendeu? Na minha cabeça ele lia. Então eu não sei se ele leu. Ele tem guardado até hoje. Mas isso já dava um incentivo de você continuar Isso já era escrevendo. autoridade, né? Era o trabalho dela, gente. Era o trabalho. total. É. Exato, era o trabalho. Então, assim, eu acho que uma coisa que eu sempre converso quando eu vou a escolas falar sobre literatura é essa importância de os pais, os professores incentivarem as crianças naquilo ali que elas demonstram desejo. Porque eu acho que eu não estaria aqui se o meu pai tivesse falado assim, não, Melissa, guarda isso aí, depois você me mostra. Sabe? Quando você ceifa ali o desejo da criança. Porque para nós adultos é coisa de criança. Mas nós somos crianças um dia também. E, na verdade, eu acho que esses desejos que a gente começa a ter na infância, eles permanecem, sabe? Na realidade, você já demonstrava o talento para isso, né? Não, isso eu não sei, porque a história não é certeza. muito boa. Com certeza, Não. porque tipo, você lidou com isso de uma forma sendo um compromisso. Eu acho que o escritor tem que ter esse compromisso, né? De, pelo menos, não digo nem que tem gente que não tem rotina. Eu não tenho rotina de escrita. Ter essa disciplina, mas você né? tem que ter um compromisso com o que você está escrevendo, que aí você fica... Você não vai deixar aquele texto à deriva, né? Você vai, mesmo que seja devagarzinho, e com isso você fez outras coisas, né? Conta pra gente, além desse fiz. livrozinho pequenininho lá. Não, dos esse 7 tá anos. no, tipo assim, tá guardado, né? Minha mãe sempre fala, ai, Melissa, você tinha que publicar. Eu falo, não. Ainda tá guardado? Tá, eu tenho até hoje com a data. Eu só sei que foi com essa idade porque eu tenho com a data. Uau. Eu datava os capítulos, eu botava título, assim. Ai, gente, isso daí tem que, Posso tem que contar uma virar alguma coisa? coisa uma hora. Pode. Eu também. Eu Você achei também? um caderno dos meus 14 anos. Datada. 14/8 de 1900 e... Então, ô Melissa, então esse não é o seu primeiro livro. É. Não, Esse assim, aqui é o seu primeiro livro publicado. Exatamente. Você já tem um, né? Ó. De Mas ele 2007. deixei incompleto, eu não fechei, sabe? A história eu deixei incompleto. E minha mãe sempre fala comigo, Melissa, você tinha que publicar. E eu falo assim, de jeito nenhum. Vou dar uma ideia louca. Deixa Aham. pra sua filha ou seu filho completar esse livro. Ah, com certeza. Se eles gostarem de escrever, Não com é? certeza. Porque eu provavelmente não vou terminar, então eu vou deixar pra eles. Você tem muito tempo ainda para terminar. Muito bom. Mas é isso. Então, assim, nessa idade da minha vida, os 7 anos foram anos que eu comecei a me interessar mesmo pelas coisas. Pela cozinha, pela literatura e por todas as artes possíveis. Então, quando as pessoas me perguntavam assim, o que eu queria ser quando eu crescesse, eu sempre falava escritora, mas eu falava com alguns poréns. Eu falava assim, olha, mas eu também quero ser cantora, atriz, eu quero ser bailarina, eu quero ser chefe de cozinha. Eu ia dando um monte de vírgula. E é engraçado isso porque quando eu fui pra faculdade, eu já tinha uns bracinhos de polvo, assim. Eu já gostava de fazer muita coisa. E você faz, assim, hoje você é só escritora, mas ou é Não, todo menina, esses bracinhos, né? Essa daí nasceu pronta, querida. É. Não, hoje o meu foco é a escrita. O seu foco hoje é escrita, mas você faz mais o quê? Então, eu fazia muitas outras coisas. Hobby eu tenho vários, que eu acho que é onde a gente mais consegue realizar esses desejos. Porque profissionalmente a gente de fato precisa de um foco em alguma coisa, ou em 2 ou 3 no máximo. Não dá pra ser em 10, eu acho, né? Não sei. Assim, pelo menos pra mim, Dá não? em relação ao tempo. Gente, não dá não? Não, eu acho que dá se a gente fizer fases. Se a gente, tipo assim, fizer uma fase, nesses 3 anos eu vou focar nisso, nos próximos naquilo. Mas no seu dia, pra você ter um momento de lazer, de trabalho, né, social, com a sua família, com seus amigos, a gente Não dá conta, tem que né? escolher. É. Eu acho que é isso, toda escolha implica uma perda, né? Eu tive uma professora na faculdade que me ensinou muito, eu tava pensando nela nesses dias. E ela me falou uma coisa que no dia que eu ouvi, eu fiquei meio, assim, intrigada. Ela pedia pra gente se apresentar, falar o que a gente fazia. E nessa época eu já trabalhava com a cafeteria lá em Três Rios, que chama Mel com Açúcar. E eu era muito nova. E eu falei com ela que estava fazendo jornalismo, mas que queria fazer uma especialização depois em psicanálise e que também queria ser escritora. E ela olhou pra mim e ela falou assim, mas você tá querendo muita coisa. Assim mesmo, ela falou, você tá querendo muita coisa, você não acha, não? Eu falei, você acha? Ela falou, acho. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça assim, sabe, meio abalada. Eu falei, nossa, eu acho que não vai dar.
para fazer tudo isso aí. E na verdade, não é que não dá, mas a gente precisa escolher no momento que a gente está. Então, por exemplo, para escrever o livro, eu precisei perder algumas outras coisas que eu estava fazendo, que eu não ia dar conta de fazer tudo se eu tivesse focada de fato no livro. O meu professor de orientação do TCC, ele virou para mim e falou assim, eu tinha a possibilidade na PUC de fazer 2 graduações, né? Lá, até o ano que eu estava, acho que foi o último ano que teve isso, você pode fazer dupla formação em comunicação. Então, eu me formei em jornalismo lá, e aí quando você terminasse a primeira graduação, você podia estender e fazer uma segunda da grade. E a grade era jornalismo, cinema e publicidade. E aí eu falei, vou fazer cinema, vou ficar mais um ano e faço cinema. Mas pra mim, que sou de Três Rios, implicaria ficar mais um ano morando no Rio, né? E aí eu falei com o meu professor na época, ele virou e falou assim, olha, o que você quer fazer da sua vida? Assim, o que você mais quer? Qual que é o seu foco? Falei, eu quero escrever os meus livros. Aí ele falou, então não perde tempo fazendo cinema. Vai fazer uma pós-graduação, vai fazer mestrado. De escrita, né? Exatamente. Criativa. Ele falou assim, foca a sua atenção nisso, porque senão você vai perder tempo, sabe? Não é que perder tempo no sentido de não vai ser bom e enriquecedor, mas de você conseguir filtrar, assim, selecionar qual é a sua prioridade. Eu acho que é isso. Dentre as coisas que eu fiz na minha vida, eu já fiz curso de teatro na Cal, aqui no Rio, em Laranjeiras. Eu fiz dança por 10, 11 anos. Eu tocava violão, cantava. Quando eu era criança, eu fiz uma banda. Gente, querendo trabalhar. Mas muito incrível essa menina. E assim, a banda, pra mim, era um compromisso semanal de ensaio. Minhas amigas tinham 6 anos. Você imagina. Elas moravam no meu prédio, eu interfonava pra elas, dizendo assim, olha, vocês estão atrasadas 10 minutos pro ensaio. Elas, Melissa, a gente tá brincando de Barbie. Eu falei, não, a gente tem que ensaiar. Uma banda? Agora eu entendi o porquê. Porque esse texto aqui, licença, meninas, esse texto aqui é da Ana Paula Moreira. E eu fiquei encantada com uma frase que ela usou, agora eu entendi o porquê. Vou ler pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Aliás, na verdade, eu vou pegar um pouquinho antes, ó. Esse livro é um corpo que começa pelas mãos e pelos pés. Aí você disse que quando seus pais te levavam lá numa banca, você ficava pedindo para eles lerem os livros para você e depois você inventava. Então, já começou manuseando livros pelos pés. Aliás, só um livro que sabe o tamanho da sua infância começa pelas mãos e pelos pés. E aí você é uma menina, né? 20 e poucos anos, com 2 livros, um publicado e o outro engavetado. E aí já fez teatro, já montou uma banda. Então, assim, e que mãos, né? Que mãos produtivas, que mente produtiva, assim. É encantador ouvir você falar. Eu tô até pensando, obrigada. Nossa, eu fiz pouca coisa da minha vida. Ainda tem tempo, eles vão embora. Vou falar uma coisa. A Melissa, né, vem com um primeiro livro, assim, muito maduro, né? E eu acho que ela também inaugura um jeito de escrever diferente, né? Esse livro é em prosa poética, mas a própria diagramação do livro, né? Como ele vem, vou mostrando aqui para vocês, a separação das frases. É um livro que não é para você ler rápido, né? E eu fiquei muito, muito tocada, porque tem vários... assim, é muito fluxo de consciência, mas também tem muito diálogo. É um livro de sentimentos, né? Ele não conta só uma história, né? Te leva para sentir muita coisa, lembrar de muita coisa, né? Da sua família, enfim, de você mesmo, né? Vai te levar para a adolescência de uma personagem, mas vai levar para a velhice da outra, né? Então, eu queria até pedir para você, já a gente entrando um pouco mais no livro, eu fiquei muito intrigada com o título, né? A Poeira de um Nome. E eu queria te perguntar qual a poeira de cada personagem desse livro, né? Que é a Elise, né? Que você vai falar um pouquinho, a Amélia e a Maria Helena. Eu adorei essa pergunta, achei incrível, assim, nunca tinha pensado nisso. E o título foi um processo longo
geralmente quando eu fazia títulos para contos, poesias, era bem tranquilo, era bem rápido, mas pro romance foi assim, dificílimo, não esperava por isso, sabe? Eu fiz que eles chamam de brainstorming, né? Que você bota várias frases, palavras, coisas que têm a ver com a história, ou que estão de fato escritas, né, no livro. E esse título veio assim como, eu acho que um fechamento muito especial, assim, que hoje eu me enxergo nele, eu enxergo a história nele. E sobre as personagens, a Elise é uma criança entusiasmada, eu acho. Ela é uma criança curiosa, ela tem muita sede, ela não quer nem saber o que as pessoas vão falar, ela vai lá e faz. Ela vai lá e pergunta, ela é uma criança que não tem vergonha, sabe? Que não tem essa timidez de ter vergonha mesmo de ir lá pedir uma informação, de saber o que é aquilo ali, como chama aquela pessoa. Ela vai e faz o que dá na cabeça dela. E ela descobre a música, que eu acho que é a poeira da vida dela, sabe? A poeira eu acho que é o que fica quando o tempo passa, sabe? É o que fica assim na nossa mão. Um resíduo, né? Exatamente. Que mesmo com o tempo, assim, a poeira fica mais visível, né? Se você pegar uma caixa empoeirada, você vai ver que quanto mais tempo passa, mais poeira tem em cima daquela caixa. E dá pra escrever em cima dessa poeira. Exatamente. Exatamente. Eu vejo até a imagem, Exatamente. Então, assim, é algo que denuncia o passar do tempo, né? Quando a gente tá em casa e passa a mão assim na mesa e vê que tá empoeirada, é porque, ó, tem muito tempo que não limpa. Que a gente tá, né, sendo negligente ali com a limpeza. Então, eu acho que a poeira da Elise é a música, porque é o que fica na mão dela quando ela perde tudo, assim, sabe? É o que gera desejo, é o que leva para um lugar de fuga e de morada. Eu acho que a Elise, ela vive uma relação ali dentro da casa dela com os pais, que ela não encontra um lar, ela não encontra uma morada, é um ambiente complexo, é um ambiente difícil. Então, eu acho que essa paz, ela encontra no momento que ela descobre o piano. E você sabe que a história da Elise me levou para a primeira frase do meu livro. Ai, que legal. Que é lindo, que eu já li. Porque eu falo na primeira... A maioria das escolhas que eu fiz, a maioria das escolhas da minha vida foi feita por outra pessoa. E a história da Elise tem muito dessa poeira também, né? Sim, totalmente. Eu acho que de deixar o leme do barco na mão do outro. No caso dela, como é uma criança, a gente acompanha ela até o início da vida adulta, né? Até o fim da adolescência. Mas como é uma criança, uma pessoa que é menor de idade, depende dos pais, ela não tem muito poder de decisão. Eu acho que o maior poder de decisão que ela tem, ela já tá tomando. Ela já tá tentando. Mas existe também um compromisso com a mãe, né? Porque se os dois pais fossem pessoas que abusassem emocionalmente dela, eu acho que ela teria ido embora, mas ela tinha uma mãe ali muito amorosa. Então, também implicaria um abandono, né? Aquele dilema entre você escolher a sua vida ou talvez destruir a vida de uma pessoa que você ama, porque quem aquela mãe ia ser sem ela? A Elise é uma personagem que é filha única, mora no interior, e ela descobre a música de uma forma, assim, um pouco aleatória. No meio da rua, ela ouve e ela vai... essa cena eu gosto muito de ler do livro, porque ela vai perguntar pra pessoa que tá ali na porta do lugar que tá tocando a música, e assim, sem a menor cerimônia, sabe? Como se fosse de igual pra igual ali. E só porque ela tava interessada mesmo. E ela, assim, tem uma coragem ela vai andando, ela deixa a mãe dela lá onde ela tá, vai andando, procura o que é, pergunta o nome da pessoa que tá tocando e vai dar conta do desejo dela sozinha. A Amélia já é uma personagem que tá vivendo a velhice. E ela vive uma velhice pós uma construção de uma vida que para todas as pessoas é vista como uma vida perfeita. Casou, teve 2 filhos, então já tem uma velhice garantida com pessoas ao meu redor, né? Pelo menos, com netos, com pessoas. Né? Mas não é o que acontece, né? Ela perde o marido dela, a filha dela vai morar no exterior e um filho fica aqui com ela. Só que ele encontra na casa de repouso uma opção melhor na cabeça dele para deixar a mãe que tem um problema respiratório. Ele não dava conta de cuidar da mãe.
Nossa, a gente estava falando disso hoje, né? É. Ai, que legal. É o papo do Sim, Uber. verdade. É o papo do Exatamente. Uber. Que é algo que acontece muito na nossa vida adulta, assim, com os pais envelhecendo, mas com eles mesmos de ter que lidar com toda essa dinâmica que é totalmente estranha, assim, né? Essa coisa de você não ter mais sua autonomia completa, como isso perturba a nossa vida, assim, saber que um dia talvez eu vá depender de alguém, Sim. sabe? Então, eu cresci com a minha avó, mãe do meu pai, tendo tetraplegia. Então, ela dependia sempre das enfermeiras. Mas assim como a Amélia, ela era uma mulher muito forte, assim. Eu não via a minha avó com... Fragilidade, né? Exatamente. Ela não me parecia frágil. Aquilo pra mim fazia parte da rotina, era comum. Mas, assim, ninguém olhava pra ela com um olhar de pena, sabe? Porque eu acho que ela não dava espaço pra isso. E a Amélia é uma personagem que eu até me divirto muito com ela, porque ela é um pouco sarcástica, sabe? Ela é um pouco ranzinza, irônica, ela fica muito brava com as coisas e ela fala o que dá na cabeça dela. Apesar de falar pouco com as pessoas do ambiente, não fala muito, sabe? É uma pessoa mais quieta. Ela escolhe e seleciona bem quem que vai ganhar a resposta dela. E a Maria Helena, o que você diria sobre ela? A Maria Helena, a gente tem um capítulo só sobre a Maria Helena. Porque, na verdade, a gente conhece a Maria Helena Através pela história da Amélia. Amélia. A Maria Helena é uma enfermeira, uma estudante de enfermagem, que vai substituir a enfermeira da Amélia. E vai conhecer essa senhora simpática. E aí a Maria Helena, na verdade, é uma menina que, respondendo o que a Marcele perguntou, da Amélia eu acho que a memória da vida dela é a poeira que ficou na mão, sabe? E a Maria Helena, eu acho que é o afeto que ela não recebe muito da própria família, a gente conhece pouco, mas que ela fica o tempo todo oferecendo. Eu acho ainda por ser muito fresca na vida, por estar ainda um pouco ingênua, sabe? E oferecer isso assim de forma inteira. Ela oferece muito isso pra Amélia e a Amélia dá uma estranhada. Então, eu acho que esse afeto fica na mão da personagem, assim. Então são 3 personalidades, assim, 3 mulheres, né? Você veio no lugar certo. Esse podcast aqui é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. Então são 3 mulheres, a trajetória que você traz nesse seu primeiro romance publicado, lembrando, e que você traz para poder explorar. Eu entendi dessa forma, né? Eu ainda não li o seu livro, mas fiquei muito interessada. Então, assim, para explorar essa coisa da infância, da velhice, e uma pessoa que chega no meio... A Maria Amélia? Maria Helena chega no meio desse enredo, né? Para poder meio que contrabalancear. Imagino que ela seja mais ou menos entre a idade das duas ali. E interessante. E essas 3 mulheres, assim... Elas fazem parte de você em algum momento, em algum lugar. A gente fala que a literatura, ela vem da gente, ela é feita pela gente, mas tem muito da nossa história ali nas personagens. E é muito interessante, assim, que eu queria até trazer para uma pergunta que cabe a mim te fazer. Como que você chegou na construção dessas personagens? Como que você chegou nesse seu primeiro romance, que não é o primeiro, mas o primeiro publicado? Vou te falar só para te provocar, para você publicar esse primeiro, porque eu tô curiosíssima para saber o que uma criança mostrar para vocês. Para vocês eu posso até mostrar, mas assim, gente, é muito louco, né? Eu quando escrevi esse livro, acho que ele tem umas 100 páginas, assim, não sei. Mas eu não terminei de fato. Eu acho que eu abandonei no meio do caminho, nem me lembrei assim e deixei. Mas é porque o que acontece? É uma criança de 7 anos escrevendo sobre uma personagem de 18. Então, olha aí. Então, assim, você imagina o que na minha cabeça era uma pessoa de 18 anos. É o que hoje é uma pessoa de 15, eu acho, de 14. Mas é muito engraçado. Eu leio hoje. Você sempre tá um passo à frente, né, Melissa? Eu gostava muito da galera da minha idade, assim, nessa época. Eu gostava sempre de estar com pessoas mais velhas do que eu, porque eu me sentia aprendendo, sabe? Sim. Hoje eu tenho amigos da minha idade, mas eu tenho muitos amigos que são depois de 80 anos, assim, muitos. E eu me dou muito bem com eles, assim, é impressionante. O pai do meu namorado, por exemplo, é uma pessoa que me inspirou muito a escrever esse livro, a Amélia principalmente, tem muita coisa dele. E a gente, assim, é amigo mesmo, sabe? E ele tem 75, mas é uma pessoa que eu fico conversando horas e horas.
porque eu tenho prazer mesmo, sabe? De conversar com as pessoas mais experientes do que eu. Mas respondendo a sua pergunta, eu cheguei nesse livro através de algo que eu acho que todo mundo devia fazer, que é a oficina de escrita. Foi também onde eu conheci a Duda, que é filha da Marcele, Duda Azeredo. Eu fiz oficina de escrita com a Aline Bey, que é uma pessoa que, quando você conhece, eu falo que muda a sua vida. Completamente, assim. Porque a Aline é de uma generosidade, assim, com qualquer pessoa que chega perto dela, sabe? Que escreve. Que é difícil você encontrar isso no mercado hoje. É difícil você encontrar alguém que realmente lê o seu texto, que realmente te dá um feedback. E aí, eu li o primeiro livro da Aline quando eu tinha 20 anos. E no ano seguinte, era pandemia, alta pandemia, eu vi que ela ia dar uma oficina de escrita. E eu fui me inscrever, mas assim, tensa, sabe? Com frio na barriga, pensando, nossa, estou fazendo uma loucura, sabe? Eu falei, meu Deus, o que eu tava pensando? O que eu vou fazer lá? Era um final de semana. Mas dali, foi tão maravilhoso aquele final de semana, aquela experiência, ela desenvolveu tanto a minha escrita em horas, que depois eu fiz outra. E aí, eu fiquei apaixonada pelas oficinas de escrita. Fiz algumas oficinas com a Aline, fiz outras com o Marcelino Freire. Mas a Aline foi a pessoa que me deu a provocação de escrita que gerou esse livro. Que é muito simples a provocação. Ela pediu pra gente imaginar uma cor de uma forma, assim, muito intensa e escrever-se a partir daquilo ali. Simplesmente isso. Não tem nada a ver com a capa do livro, mas eu lembro que a cor que eu imaginei foi amarelo. Assim, um amarelo tipo um raio de sol, sabe? Entrando por uma janela, que já era a janela da casa da Elise, porque eu conseguia visualizar a cena assim. Era uma cena da Carolina, mãe dela, preparando o jantar. E aí, eu comecei a escrever essa história, mas era um conto. Era um conto de 10 páginas, era um exercício para a oficina de escrita, que eu mandei para a Aline por e-mail, porque ela sempre pedia pra gente mandar os exercícios, e ela de fato lia todos, respondia a todos. E ela me respondeu com um áudio inacreditável, assim. Eu lembro que tinha 7 minutos o áudio. Eu falei, gente, quem faz isso? E não é pra mim, não, sabe? Era pra todo mundo, assim. Era um carinho isso mesmo. Uma generosidade. Imensa. Né? Você sabe? Não é à toa que ela é quem é, né, gente? Exatamente. Exato, mas assim... Amo a Aline Bey também. É impressionante porque o texto da Aline é exatamente como ela é. Tem pessoas que a gente encontra, escritores, que você pensa, nossa, essa pessoa seca escreveu isso tão bonito. Ou o contrário, né? Verdade. Aí a gente cai naquela velha pergunta de crítica literária. Devo julgar a obra pelo autor ou o autor pela obra? Mas é muito bom quando você encontra alguém que você consegue reconhecer o texto da Sim, pessoa na pessoa. Na pessoa. E aí ela me respondeu falando o seguinte, o conto eu lembro que tinha umas 10, 9 páginas. E ela falou, Melissa, esse conto aqui, eu acho que ele é um argumento de romance. Eu acho que você deve continuar a escrever. Acho que tem mais fôlego. E eu achei estranhíssimo. Eu falei, romance? Eu falei, não. Eu pensei assim na minha cabeça, né? Eu falei, mas eu não tinha escrito com aquele Não tem esse intuito. fôlego, né? Eu falei, acho que a primeira coisa que a gente pensa, né? A gente não vai ter, eu não vou ter esse fôlego. Não vai dar conta. Exatamente. De escrever. Mas eu sempre acreditei muito na palavra dela. Então, eu falei, bom, eu não enxerguei isso, mas se ela tá vendo, eu vou tentar. Ela tem muito mais experiência do que eu. Ela tem uma visão poética da coisa muito mais apurada. Então eu vou tentar. E esse romance veio dessa tentativa, né? A Amélia, isso era o conto da Elise, né? A Amélia era outro conto que eu já tinha escrito há um tempo e era um conto que as pessoas gostavam muito. E eu também gostava muito. Um dia eu entendi que as duas personagens faziam parte da mesma narrativa, sabe? E aí eu continuei escrevendo. As oficinas são, assim, pra mim, essenciais no processo de escrita de um livro ou do que você quiser. Porque eu acho que permite furar a tua bolha, sabe? O escritor é muito solitário, é muito sozinho e a gente fica com as janelas fechadas, assim. Mesmo que seja de vidro, que você veja o mundo do lado de fora. Eu acho que é um Você não momento tem também de contato. você partilhar, né, o que você está escrevendo e as pessoas, né, já uns primeiros leitores, né, Exato. darem uma opinião, E ouvir o outro, né? ouvir o outro. Porque você entra em contato com histórias que estão acontecendo, que estão sendo criadas. E é muito gostoso você ver depois sendo publicadas, você, sabe, ver o caminho que essas escritoras estão tomando. Então o romance surgiu daí. Surgiu de 2 contos escritos em oficina de escrita,
que eu tenho muito orgulho, porque eu defendo bastante essa bandeira das oficinas, sabe? Eu acho que... É uma forma de nutrir, né? De alimentar a tua escrita, né? De você começar a pegar dali e formar uma coisa grandiosa, uma coisa que vai ter substância, né? E a partir daí, eu soube que você tem um café lá em Crevide, não é isso? E como que você vê esse café e a ligação com a literatura? Olha, como eu falei no início, eu sempre gostei de fazer muitas coisas. A Elis falou uma coisa em relação às mãos, e eu acho que eu sempre tive as mãos muito inquietas, assim. Sabe? O trabalho manual, pra mim, é uma necessidade. Eu tenho a mão super pequenininha. Eu lembro que nas aulas de piano, às vezes a pessoa falava assim, a sua mão não vai alcançar a nota. Eu falava, vai! Gente, olha que metáfora é essa. Sua mãe, sua mão, ó, o ato falho. A sua mão não vai alcançar. Que não vai o quê? Olha aqui. Vai na marra. Porque assim, meu dedinho é pequenininho, sabe? Mas eu falava, vai na marra, vai de qualquer jeito. E aí... eu comecei a cozinhar cedo também, com essa idade aí, 7 anos. Foi a hora que eu quis decidir minha vida. Eu falei, agora eu vou dar umas tacadas aqui, uma pra cada lado e ver pra onde Você é cozinheira, você é pianista, você é Não, pianista não, pelo amor de Deus. Mas não foi tanto. Não chegou lá. Eu fui tentante. Mas assim... já era um exercício pra máquina de escrever, ó. Isso. Exatamente. É uma mão inquieta mesmo, né? Tem criança que tem o pé, que, né, joga bola. Meu pé é paradíssimo. Assim, é quase inerte. Mas a mão gosta de trabalhar. Então, assim, eu comecei a cozinhar cedo. Eu comecei a cozinhar com 7, 8 anos. E aí, sempre pra confeitaria. Sempre bolos, doces e tal. E passei a vida cozinhando. E aí, o café, hoje, que é o lugar onde eu consigo criar também na cozinha, é uma forma de arte, assim como a literatura, sabe? A cozinha, ela me traz uma oportunidade, assim, imensa de criação e acho que de experimentação, principalmente. Eu acho que tanto na literatura quanto na cozinha a gente pode experimentar, sabe? Eu acho que um texto que não dá certo é igual um bolo que você bota no forno e sola. Uhum. E tem a frustração, né? Assim, eu acho que nos dois lugares eu consigo enxergar a frustração. Eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, eu não conseguia lidar com a receita dando errado. Ficava muito triste com aquilo, porque eu falei, nossa, gastei um monte de material, né? Assim, demorei pra fazer e deu errado. Mas é assim, às vezes você vai escrever um conto longo, um livro, vai chegar no final e você vai falar, não é isso. Sabe? Vamos apurar isso aí, vamos Exato. Decantar, né? Vamos e aí faz guardar, de novo. E faz de novo. Porque é uma prática, né? É uma prática e é uma coisa que, assim, é uma forma de arte. A cozinha, pra mim, é um lugar de paz, de tranquilidade, de solidão também. Porque... de inspiração, né? Exatamente. Eu pegava muita inspiração pro meu livro lavando a louça. Gente, nossa, muito bom. Muito bom. O pessoal romantiza, né? Nossa, você foi pra uma casa de campo tomando vinho. Não, lavando a louça mesmo, assim, ou seja, não tem desculpa. Eu acho que a cozinha traz essa inspiração, como você falou, experimentação, é onde você testa se deu certo, se deu errado. Mas pra mim também a cozinha, a comida, cozinhar é uma forma de inspiração pra escrita também. Com certeza, porque a sua cabeça, pelo menos a minha, fica assim vazia. Eu fico no momento presente de uma forma que eu não consigo estar em lugar nenhum. Sim. Sabe? Quando eu tô cozinhando, eu não tô pensando em mais nada. Assim, escrevendo, de uma certa forma, você tá pensando no que você tá escrevendo. Mas a cozinha não. A cozinha é mais intelectual, né? Exato. E o outro é mais automático. É uma coisa que você tá ali curtindo. Mas que você tem uma possibilidade de dar um descanso pra tua cabeça. Assim, pelo menos pra minha. Sabe? Uhum. Então eu acho que é isso. Eu acho que é a arte das duas maneiras. E uma me ajuda muito, como a Elis falou. Uma me inspira pra outra, sabe? Vice-versa, assim. E lá tem um cantinho de leitura, não tem? Tem, então. Que delícia, o café... gente. Quero conhecer. Faz no Jabá. Louca pra ir lá. Louca pra ir lá. Já como é que a gente falei pra acha Mel. você nas redes sociais? Já tô adiantando, assim, porque eu quero conhecer esse café, gente. A gente quer ser convidada pra fazer Ah, claro! A gente pode fazer um podcast lá, levar. Pode, a casa de vocês. Já tá, ó. Não, mas é sério, a casa de vocês, fiquem à vontade. O café é um lugar, assim, que é minha segunda casa, é um lugar muito especial, que ele começou já com essa ideia de unir o café com a literatura, que eu acho que são coisas que
andam juntinhas. Casadinha. Difícil você conhecer uma pessoa que gosta de ler e não gosta de tomar um café. Muito difícil. Se tiver um pão de queijo, então? Melhor ainda, né? Então, assim, um bolinho do dia, aquele bolinho do dia, né? Quentinho, fresco. Gente, que delícia. O café, ele fica em Três Rios, né? Que é minha cidade, não é minha cidade natal, porque eu não nasci em Três Rios, mas eu fui pra lá logo depois do hospital. Então, assim, eu cresci na cidade. E Três Rios fica mais ou menos 2 horas do Rio, fica bem perto de Itaipava, que é um lugar que eu gosto muito também, né? A serra. Mas a gente não é uma serra, a gente é um vale. Então é quente, assim como o Rio. E ele fica no Shopping Américo Silva, no 2º piso. Ele é um café azul. Quando você subir a escada rolante, você vê um café azul, dá de cara com ele. Chama Mel com Açúcar. E nas redes sociais é Mel com Açúcar Cafeteria. E a minha rede social pessoal é @MelissaNasser. Agora eu tô entrando também no TikTok, que é uma rede social que, assim, eu acho que a gente precisa... Vou precisar tomar aula Migrar pra contigo. ela, né? Não, mas assim, Migrar eu tô pra precisando ela. de aula também. Eu ainda não dominei o negócio. Mas eu acho que, assim, a gente precisa de uma Precisa, presença né? maior de escritoras, sabe, nessa rede social. Porque tem muito leitor, mas escritoras tem pouco. Tem poucas. Então, Olha. olha a Sabe? dica pra nós, hein, menina? Verdade, a hein? gente precisa Você se encontra filtrar pouco. mais. E assim, é uma rede social que ela tem uma possibilidade de encontrar um outro público, de furar a bolha mesmo, que às vezes no Instagram a gente não fura completamente, né? No TikTok, o meu é @melissa.nasser. Mas no Instagram vocês me encontram facilmente. E lá também tem todos os arrobas da minha vida, né? O café, a newsletter, tudo. Vamos que falar bom. dessa newsletter, porque é incrível. Eu sou Sim, viciada, sim. todo domingo fico esperando Melissa mandar. E fiquei feliz, né, Melissa, que você comemorou essa semana 200 inscrições, né? Esse projeto Domingo com Açúcar, qual o aprendizado, assim, que ele traz para você como escritora? O que é o Nossa. projeto? Não entendi. Ela uma vai newsletter. falar agora. Domingo com Açúcar é uma newsletter semanal que eu escrevo e envio todo domingo, né, para os inscritos. É totalmente gratuita. E é uma newsletter que fala sobre a minha rotina de escrita, mas fala sobre assuntos variados, na verdade. Eu acho que se eu pudesse definir assim, é o que tá passando na minha cabeça naquela semana. Assim, de verdade. Porque eu me sinto conversando com as pessoas ali, depois que eu me dou conta que tem pessoas lendo. Porque eu falo o que tá passando por mim de fato ali, quais são os meus sentimentos naquela semana. O que te tocou, né? Exatamente. Da vida, né? Da vida, é. E é uma newsletter que, assim, pode ser lida por qualquer pessoa, não tem um público definido, né? É uma prosa, então. É quase uma prosa, é. Vamos prosear um Não, pouco. ela e o vai- detalhe que tem no finalzinho, Ah, né? é. Sempre tem uma receita da semana. Ah, é. Eu E quero. tem uma dica de leitura. E que ela pede pra, né, quem tá lendo também que envie. É porque, né, suas assim, dicas de leitura. eu queria É bem que fosse legal, bem útil. interativo. Sabe? Eu falei, eu quero uma coisa útil. E aí, como é domingo de manhã, eu sempre penso que domingo é o dia off. Então é o dia que de manhã a gente pode testar fazer um café da manhã um pouco menos corrido, digamos assim. E aí eu coloco no final do texto uma receita de café da manhã. Bem fácil, assim, que você pode fazer na hora mesmo, se você quiser testar. Toda edição tem uma diferente. E depois uma indicação literária dos leitores. Então, essa indicação não vem de mim. É uma área participativa, que as pessoas enviam as indicações e a newsletter é só um canal para as pessoas irem trocando indicação, sabe? Eu queria muito que as pessoas participassem da newsletter, porque eu acho que é uma forma da gente honrar cada leitor que tá ali toda semana, da gente estar junto com eles de alguma forma, né? E esse projeto, ele nasceu ano passado, em julho. Eu, na verdade, tinha muito medo de fazer uma newsletter, porque eu achava que não daria conta, nem em relação ao conteúdo e nem em relação à periodicidade da coisa. Porque eu falei, nossa, toda semana ou a cada 15 dias, como é que eu vou dar conta disso? E eu também não sabia mexer na plataforma, ainda tinha isso, que eu não tinha a menor, assim, proximidade com a plataforma. Mas uma amiga chegou pra mim e falou, Melissa, ela tinha a newsletter dela, falava sobre moda, fala sobre moda. Ela falou, Melissa, eu acho que você tem que fazer a sua. Eu falei, eu sei, mas eu tô muito insegura, assim, eu não sei se eu vou dar conta e tal. E ela falou assim, não, faz e qualquer coisa você depois para, mas assim, tenta. E o maior aprendizado que eu tiro disso é que eu adiei demais, eu acho, sabe? Eu não devo adiar aquilo que tá, assim, dentro de mim e existe uma porta para que eu consiga fazer, porque era só criar.
Era só criar a newsletter, me organizar para escrever toda semana e acabou. Não tem nem investimento financeiro naquilo ali, sabe? Então, assim, eu escrevi a newsletter pela primeira vez para saber quem eram os meus leitores. Eu acho que isso é muito importante na nossa história, assim, como escritor. Porque quando você tem um canal de escrita, as pessoas que te acompanham podem te ler. Não apenas nos livros, mas, assim, semanalmente. E ter um contato com você que é lembrado toda semana. Por isso que eu quis fazer semanal. Então, eu quis entender quem eram os meus leitores, quantas pessoas estavam ali me lendo, porque eu ia publicar o livro em outubro. Então, eu não tinha nenhuma noção. Eu falei, nossa, eu acho que essas pessoas que me acompanham aqui, elas não conhecem meus textos. E eu nem sei quantas são. Então, foi por esse motivo. E eu acho que, assim, o maior aprendizado é esse. É não adiar aquilo que você pode fazer. Sabe? A gente adia muita coisa por medo de não dar conta. É o famoso curiangá, né, gente? Deixa, amanhã eu vou. Amanhã você vai. Amanhã eu faço. E às vezes esse amanhã pode não chegar, né? A gente fala, é uma frase clichê, mas às vezes a gente fica se sabotando, né? Ah, não, depois eu faço, não vou dar conta. Essa semana ela fez, ontem ela fez 200 inscritos. E eu fiquei boba, assim, porque eu não esperava nenhum. Sendo bem sincera, quando eu fiz, eu falei, com sorte, minha mãe vai se inscrever. E meu namorado, eu acho. Porque, assim, quem que vai se inscrever? Eu não tinha noção. E aí, ontem, quando eu fiz 200 inscritos, eu pensei, nossa, se eu tivesse cedido realmente ao medo de dar errado, ou de não dar conta, eu não estaria vivendo isso hoje, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar pro desejo. Então, hoje estamos comemorando os 200 inscritos. Tá vendo, gente? Esse podcast, não é? Olha só. Olha, ele abençoa, né? Amém. Ele Abençoa, abre as portas, faz brilhar esse sol que você visualizou lá na sua oficina de escrita. Sim. Quem sabe um prêmio, uma indicação. Que a gente dá olha sorte, só, vem coisa boa por aí, né, Marcele? Vem coisa boa por aí, com certeza. Vou ler um pedacinho aqui do A Poeira de um Nome, para vocês já tomarem um gostinho, né? Depois vamos fazer as propagandas corretas do livro. O mundo inteiro é muita coisa, principalmente para pequenos corpos. O mundo inteiro tem um peso bem maior do que cabe na cabeça. Sabe um lugar comprido? É um primeiro pedaço do mundo que vem, antes das vozes, dos rostos, da língua. A gente não pensa que o mundo inteiro tem tantos muros quanto tenta imaginar pela primeira vez. O mundo inteiro não precisa ser grande. Uma porta já é o mundo. Melissa Nasser. Lindo. Obrigada. Que linda sua leitura, obrigada. Olha, eu vou falar uma coisa. Melissa, como é que a gente encontra seu livro? Fala aí. Então, temos 5 canais diferentes. Primeiro comigo. O primeiro canal de todos é comigo. Você pode me procurar no Instagram, @MelissaNasser, e me enviar uma mensagem, né, uma DM, pedindo seu livro. E eu envio para todo o Brasil, vai com um marcador exclusivo, com uma dedicatória. Então, o primeiro canal é comigo. O segundo é pelo site da Amazon, muito conhecido, né? O terceiro pelo site da editora Patuá, que é a editora que publicou o livro. Quarto e quinto são em 3 dias, então são só para tririenses, que é a Livraria Favorita e a Livraria CL Prime. As duas ficam no shopping Américo Silva e Algaçola, que são shoppings conjugados, então é praticamente uma coisa só. Ou no seu café. No meu café também temos. Também temos poeira para vender lá no café, na Mel com Açúcar Cafeteria. E é muito gostoso porque as pessoas podem conhecer o trabalho também. A gente deixou um exemplar lá para as pessoas poderem folhear. Que eu acho legal isso, né? Não só clientes, mas leitores, e essa coisa se mistura e vira um grupo só. Toma um cafezinho, come um bolinho, degusta o livro. Olha que delícia, gente. Exatamente E aí, meninas? Olha, tá incrível esse episódio de hoje, assim, tô saindo de alma leve. Assim, eu tenho muito orgulho dessa menina aqui, que conheci através da filha, né? E depois, pessoalmente, na Flip. Mas, assim, a gente vê, assim, a responsabilidade dela com a vida dela, com o trabalho dela, com a obra dela. Desde cedo, Desde né, muito Marcela? cedo. Então, eu acho que ela é uma mundialmente desconhecida. Por enquanto. Porque vai voar muito. Melissa, muito obrigada, né, por você estar com a gente. E
Como é que a gente vai terminar esse programa hoje, Elis Brito? Isso. Então, Melissa, você agora, como nossa convidada, vai ter a honra de conhecer. Aqui nós temos uma colega aqui no nosso podcast, Georgianes, que está publicando o seu novo livro. Uau, em primeiríssima mão. Mostra logo. Cadê o livro? Cadê esse livro? Pega esse livro. Tá aqui, é isso mesmo? É aqui que tá? É ali? Gente, era uma surpresa. Gente, eu vou abrir a bolsa. Era uma surpresa para Calma Geórgia. aí, Geórgia, eu vou passar aí pra não fazer nada errado. Eu abri a bolsa dela, hein, gente? Não tem problema. Amiga barra sócia, barra... Gente, Primeiríssima mão, hein? Que lindo, hein? Pra mim, por favor. Então, gente... Meu terceiro filho... Que linda capa! Nascendo agora, parto ao vivo. parto Não, ao ao vivo não, mas quase ao vivo. Pés descalços na areia. Acho que a gente tem que pegar. Tem que pegar esses pés aqui, ó. Mas Um pé. autoral impossível, Linda a capa, porque gente. a capa foi uma foto que eu tirei, né? Só. Uau, é sua! Que incrível. Tem uma Gente. madrinha ali, Melissa. E é isso, gente. Esse livro Nossa, veio com tá muito maravilhoso. amor, com muito carinho. Remete ao sagrado feminino, à essência de ser mulher, com as suas dores, mas com seus amores também, né? Que só a gente sabe o que é ser mulher. Gente, não é por Eu nada, convido não. vocês a caminhar. Que dia que é o lançamento? Onde que Fala é? aí do lançamento. Vai ser dia 26 de abril, que também é um dia muito importante para mim, que seria o aniversário da minha mãe. Então é uma forma até de reverenciar, né, a minha ancestralidade, o sagrado feminino como um todo, porque nós não estaríamos aqui sem quem veio antes. E esse é um ódio às mulheres, às nossas vivências. Como eu não consigo escrever nada que não me atravessa, esse livro diz muito de mim. Eu espero que vocês caminhem, passeiem, sintam esse vento no rosto, areia no corpo e tateiem tudo que eu escrevi através da poesia. Vai escolhendo um poema aí enquanto eu falo uma coisa. A orelha da nossa queridíssima Adriana Vieira Lomar, nossa amiga, e que já esteve aqui conosco. Eu conheci ela na Flip. Muito gente Não boa, muito talentosa. Finalista do Prêmio Jabuti. Parabéns, Exato. Literalux, porque ficou maravilhoso, hein? Esse livro. Não, a capa tá Tá assim, linda, né? linda, Incrível. linda, A gente linda. se sente, né? Quando coloca a mão assim. Interessante que juntou as mãos da Melissa com os pezinhos da Geórgia. E o podcast, né? Verdade. E eu vou ler um poema aqui que a Melissa citou uma palavra que quando nós somos crianças a gente não tem, né, a direção, né? A gente não tem o poder, nem a altura talvez, para segurar um timão. E esse poema, Timão, nasceu de uma oficina com a Marcele. Olha, gente, eu inspirando as 2000 pessoas, estou e- amando isso. 2021, Abri nele. que é a página 35. Então vamos lá. Timão, poder da escolha, do destino. Quem dera poder mudar a cada instante o rumo, a direção da nossa vida. Mas dependemos do vento, que rege as marés, nos empurra para frente, esquerda ou direita. Sem saber ao certo aonde ir, vamos aproveitar a paisagem, quando for prudente. Ergueremos as velas para apreciar, mesmo distante, o cenário desconhecido através do horizonte num porto chamado mar. Que lindo, que lindo. Senhora, E essa mulher é a arrasa. ocupação da página também, que eu gosto muito. Nossa, Tá bem que lindo. Que os meus interessante. poemas, eles bailam pelas páginas e isso é algo que me preenche a alma. E eu espero que preencha a alma de vocês também. Obrigada, Marcele e Elis, pela surpresa. Faz seu merchan aí. Onde é que a gente vai achar seu livro depois Então, do O lançamento? lançamento vai ser dia 26 de abril, na livraria, que é uma querida, Casa 11 Sebo Livraria, na Rua das Laranjeiras, aqui no Rio, número 371, das 10 da manhã às 14 horas.
É um sábado, viu, gente? É um sábado, dá para todo mundo ir antes do almoço, depois do almoço, tomar um café, tomar um sorvete, depois a gente almoça junto, depois do lançamento. Pode ver também comigo, autografado, quem não tiver no Rio, e podem comprar pelo site da Literalux também. Todas as informações estão no meu @georgiaanes.escritora ou no @versos soltos por aí, que bailam como vento e que cheguem a muitos lugares. E eu quero agradecer, tendo a honra de agradecer a presença da Melissa nesse nosso encontro aqui. Esse lançamento de podcast. Ai, que lindo. E agradecer as minhas colegas, sócias, amigas, por mais um episódio finalizado com sucesso. Obrigada. É isso, e quem vai finalizar esse episódio de hoje é a nossa querida Melissa. Se meu você Deus. tiver mais alguma coisa para falar, pode fazer o merchan aí também do seu livro, até coloquei aqui. Fica muito à vontade, querida, se obrigada. você tiver mais alguma colocação. Sim. E você pode encerrar, né, Marcele, pra gente hoje. Com mel. Olha, gente, eu acho que, assim, como eu falei no início, o que vocês estão fazendo aqui é uma forma de honrar a escrita de muitas mulheres do nosso país. E eu espero que as mulheres que têm o desejo, que assistem vocês, que nos assistem agora, que têm o desejo de fazer um podcast, de escrever uma newsletter, um livro, o que for, que tem um projeto seu, mas aquele projeto que você não vê futuro, talvez porque você não divide com ninguém, porque você não tem a sorte de encontrar, como vocês três se encontraram, né, para sustentar uma outra esse desejo, que elas possam insistir nessa vontade, porque eu acho que a vontade ela vem de um lugar muito muito íntimo, sabe? E é um mistério, a gente não sabe por que aquilo vem. Mesmo que a gente faça muita sessão de terapia, eu acho que a gente ainda conhece um mistério. E é bom, na minha opinião, que eles continuem sendo dessa forma, né? Então, o que vocês estão fazendo aqui hoje é, para mim, de uma alegria muito grande, que encontro escritoras pela minha vida, muito jovens ou mais velhas do que eu, não importa a idade, mas que, assim, sentem dificuldade de entrar nesse mercado, que é um mercado fechado, é um mercado que muitas vezes não explica o caminho das pedras, não te explica como publicar, não te explica como encontrar leitores, não te explica nada. E você sozinha tem que dar conta daquilo ali, pesquisar da forma que você puder, muitas vezes investindo o tempo que você não tem, né, para você conseguir realizar teu sonho. Mas, assim, o que eu queria dizer é isso, que essas mulheres, que essas escritoras, elas possam escrever primeiro da forma como elas quiserem, né? Eu, por exemplo, escrevo em prosa poética, mas, assim, acho que a literatura está no momento hoje do Brasil que a gente pode experimentar, assim como na cozinha. Na cozinha. Sabe? Experimentar mesmo na folha o que tem a ver com a gente. E, segundo, quando a gente quiser. Eu acho que nunca é tarde para escrever, eu também acho que nunca é cedo para escrever. Então, quando virem uma criança escrevendo, insistam. Quando virem uma mãe com 6 filhos, atarefadíssima, mas que tem desejo de escrever, insistam para que ela escreva, porque a escrita, ela tá na nossa mão, na verdade, né? Então, ela merece o nosso espaço, o nosso tempo. E vocês estão fazendo aqui uma grande semeadura, eu acho. E eu tô muito feliz por participar. Então, muito obrigada. Guardem esse nome, Melissa Nasser. Obrigada, gente. Só quero dizer isso para encerrar. Muito obrigada pelo carinho. Meninas, muito obrigada. Parabéns, Georgia. Parabéns, Melissa. Parabéns, Georgia. Obrigada. Seu livro tá lindo. Que seu caminhar seja lindo, com esses pés descalços. Que, Melissa, que suas mãos alcancem tudo que você quiser. Uma linda trajetória para você. Tudo de bom para você com seu livro, com a sua escrita. Uma menina linda, talentosa. E foi uma honra receber você aqui. Imagina, foi uma alegria. Sempre que quiserem, eu volto. Com certeza. Tchau, gente. Tchau. Tchau.